bem? Hoje nós vamos falar do livro Pedagogia da Autonomia, do autor Paulo Freire, que é um dos autores mais pedidos em concursos públicos para professores, tanto de Educação Básica 1 quanto de Educação Básica 2, ensino médio, enfim. Os professores precisam entender o pensamento desse autor para poder responder muitas questões durante as provas dos concursos. Eu já começo dizendo para vocês que esse livro foi escrito na década de 90, entretanto é um livro atual e que pede que o professor se assuma como educador e que esse professor ele precisa estar sempre se atualizando para que o processo de ensino e aprendizagem continue vivo, continue acontecendo. Aquele professor ainda que considera a educação, que ele chama de educação bancária, ou seja, educação depositária, que você detém um certo saber e somente transmite para o seu professor, essa não é a educação que ele considera, porque ele acredita que o conhecimento é algo que é construído socialmente entre os homens e que esse processo não tem fim, esse processo vai continuar até a humanidade continuar sendo humanidade. Então o conhecimento não é algo acabado, pronto, que você deposita na cabeça do aluno e acabou, tá? Então é um processo contínuo, então ele pede para que o professor seja um ser pesquisador. Ele fala que não há docência sem discência e que a ética do ser, que é aquela que orienta a vocação ontológica do ser humano, eu vou explicar para vocês o que é isso, né? A vocação ontológica do ser humano é aquela que considera o ser humano como presença no mundo, com o mundo e com os outros. Ou seja, o ser humano que trabalha com os outros no processo que ele chama de processo dialógico, ou seja, no processo de troca. Eu ensino, você aprende, você me ensina, eu aprendo também. Então é um processo de troca. Não há ensinamento sem aprendizagem e isso é um processo contínuo e dinâmico, vamos dizer assim, um processo infinito, tá? O processo de ensino e aprendizagem é ético quando o educando, ou seja, o aluno, participa da construção do conhecimento. Então, o professor ele tem que ter na cabeça dele que o ser humano e o conhecimento que ele desenvolve é considerado algo inconcluso, ou seja, não existe algo acabado que você deposita na cabeça da criança. É algo inconcluso que você vai construir junto com o seu aluno. Portanto, treinar não é educar, porque o aluno também é sujeito desse processo de produção do saber. Ele também tem os seus conhecimentos prévios, a sua bagagem e a sua condição de interferir no saber que foi construído pela própria humanidade. É claro que se você parar no saber cotidiano, que é o senso comum, você não vai avançar. O Paulo Freire vai dizer mais adiante que nós não podemos parar no senso comum, nós precisamos avançar, nós já vamos chegar lá. Ele fala que ensinar não é transferir conhecimento, justamente por tudo isso que eu passei para vocês até agora, porque o conhecimento é algo inconcluso, assim como o ser humano. Quem desenvolve conhecimento é o ser humano, o conhecimento trabalha para o ser humano, assim como o ser humano trabalha para o conhecimento. Então isso é algo inconcluso que vai estar em desenvolvimento durante toda a existência do ser humano, então não é possível a educação bancária. Então, professor e aluno ensinam e aprendem ao mesmo tempo, ou seja, é um processo dinâmico, tá? Tem uma frase aqui que eu acho que resume isso que eu estou falando para vocês, ó. Quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Então, ao mesmo tempo que você forma, você se forma e reforma o seu conhecimento. E ao formar quem já é formado, o aluno, por exemplo, ele se forma e se reforma ao mesmo tempo. E esse processo também cabe ao professor de modo dinâmico. Tá? Quem ensina, tem uma frase aqui um pouquinho mais simples, né? Que vai falar praticamente a mesma coisa. Quem ensina, aprende, e ao ensinar, quem aprende, ensina ao aprender. Então sempre
o desenvolvimento do conhecimento vai e volta, tá? Ele fala que quanto mais criticamente for esse meu processo de ensino e aprendizagem, melhor será. Porque a curiosidade, ele fala aqui da curiosidade epistemológica. E o que é epistemológica? É a reflexão que nós temos em torno da natureza, das suas etapas e limites de conhecimento que foram desenvolvidos pelo próprio ser humano. Então, nós nos debruçamos a aprender aquilo que já nos foi deixado por outros seres humanos. Só que esses seres humanos também não são perfeitos, eles também têm as suas falhas de processo de desenvolvimento do conhecimento. Então, nós, professores e alunos, também nos cabe fazer parte desse processo e questionar se aquilo que nós estamos aprendendo está de fato correto, se cabe para nós nos dias atuais. Enfim, ele fala que nós precisamos ter a curiosidade epistemológica, ou seja, a curiosidade acerca do conhecimento.